Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Teologia e literatura. Como compreender a noção de salvação no conto A Festa de Babete. No programa de hoje eu converso com o escritor e professor Carlos Caldas. Ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. A nossa conversa é sobre os diálogos entre a teologia e a literatura. Seja bem-vindo, Carlos. Prazer recebê-lo aqui no Religare. Muito obrigado, colega Flávio. Alegria de poder estar com você agora no programa de pós-graduação em Ciência da Religião aqui da PUC Minas. E uma alegria estar de volta ao Religare depois de tantos anos. Eu estive aqui em 2011 e agora em 2017. Uma satisfação imensa. Prazer é nosso. Você pode também nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Você se inscreve no canal e a partir daí você pode comentar os vídeos, compartilhar o Religare com os seus amigos. E hoje nós vamos fazer o sorteio do livro do professor Carlos Caldas, A Festa da Salvação, um diálogo entre teologia e literatura a partir do conto A Festa de Babete. Para você participar do sorteio, você pode escrever para a nossa equipe. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Carlos, não é a primeira vez que você faz essa aproximação, né? Você construiu a sua trajetória acadêmica dos últimos anos falando sobre essa relação entre teologia e literatura. Como é que é fazer esta aproximação? Não é? Como enxergar aspectos teológicos em textos literários? Bom, eu vou responder primeiramente não de uma maneira teórica, mas de uma maneira pessoal. Para mim, uma paixão muito forte na minha vida, muito intensa, desde sempre, desde quando minha memória consegue alcançar. A paixão, por um lado, pela literatura, pela leitura, ao mesmo tempo, a paixão pelos estudos bíblicos e teológicos, uma coisa que eu comecei a estudar teologia muito cedo, com 18 anos, e eu pensava em aproximar um campo do outro, um saber do outro, e não sabia como. E intuitivamente eu imaginava como que será que eu consigo fazer isso, mas eu não tinha noção de como fazer. Até que eu tive contato com o livro do nosso colega lá de São Paulo, Antônio Manzato, que é um dos pioneiros no Brasil nesse diálogo, quando eu me deparei com o livro dele, chamado exatamente Teologia e Literatura, e veio o subtítulo, que é o foco que ele deu, Romances de Jorge Amado. E aí eu corri para comprar o livro e ler e tudo, e comecei a tentar entender a parte teórica propriamente desse diálogo, e desde então a gente tem procurado escrever e pesquisar um pouco mais a respeito. Então, quer dizer, para mim não é apenas algo teórico. Claro que passa pela questão teórico-metodológica, mas é uma paixão e um prazer muito grande. Sim. Né? E o Antônio Manzato parece que vai fazendo escola, né? Porque vários outros colegas vêm se aproximando, se interessando por esse debate. Por ser ele um dos pioneiros, né? O outro pioneiro, que infelizmente nos deixou nessa área, como diz o Rolando Boldrin, ele viajou fora do combinado. O nosso saudoso José Carlos Barcelos, que era da Federal Fluminense de Niterói. O Barcelos, ele tinha 2 doutorados, um em teologia pela PUC do Rio de Janeiro e outro em literatura portuguesa pela USP, Universidade de São Paulo. Então, quer dizer, ele tinha um lastro acadêmico que pouquíssima gente tem. E me influenciou muito na minha trajetória, e a abordagem teórica que eu uso no trabalho A Festa da Salvação é aquela contribuição do José Carlos Barcelos, que também fez escola. Infelizmente, né, me perdoe repetir, nos deixou muito cedo, mas os seus escritos estão aí e nos ajudam até hoje, né? Os textos dele são sempre lidos com muito proveito, porque ele apresenta uma elaboração teórica para esse diálogo que, particularmente, eu considero muito proveitosa, muito útil. Acho que as duas obras, as mais recentes, acho que a última deve ter sido o livro também que aborda teologia e literatura, que é fruto da tese doutoral do Alex Vilas Boas, publicou recentemente. Isso. E o seu livro, né, A Festa da Salvação. Acho que são as duas mais recentes publicações da área. O Alex é o discípulo do Antônio Manzato, né? E acaba de ser uma terceira agora super recente, eu tomei conhecimento ontem,
que é o Alessandro Rocha, ele é do Rio de Janeiro. Sim. E ele acabou de publicar um texto que também é pesquisa de pós-doutorado dele sobre literatura infantil e teologia. E o foco específico dele é Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então ele quer fazer uma exploração teológica do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Enfim. Isso é que eu vi pela propaganda, porque eu tomei conhecimento apenas ontem, eu não tenho o livro dele ainda. Sim, coisa muito, muito recente. Mas você já até cantou a pedra, né? Isso é fruto de um trabalho seu de pós-doutorado que você realizou na FAGE. Sim, sim, sim. Não é? Foi uma experiência muito boa que eu tive de concorrer e ter o projeto aprovado, né, para o PNPD, Programa Nacional de Pós-Doutorado, da CAPES, do Ministério da Educação, na FAGE, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, aqui em Belo Horizonte mesmo, que no campo da teologia é uma ilha de excelência no Brasil. Nós estamos no programa de ciência da religião agora, né? Mas o pós-doc lá foi teologia propriamente. Teologia. Bom, aqui tem uma série de coisas que a gente precisa conversar, né? Festa, salvação, o próprio conto. Vamos começar por essa noção de salvação, né? Tem destaque aqui no livro. E quando a gente fala de salvação, o termo técnico é soteriologia. Justo. E aqui no livro você começa fazendo uma abordagem de perfil bíblico e depois você vai para uma abordagem de perfil teológico e particularmente de uma teologia protestante. Não é? Falando sobre o aspecto bíblico, não é, desse conceito de soteriologia. Agora, nos ensine, professor, o que é isso? Bom, salvação é um tema central na Bíblia. E a tradição cristã, em 2000 anos, tem um peso muito grande a questão da salvação. As tradições cristãs, os três grandes blocos do cristianismo, vamos dizer assim, que é a ortodoxia oriental, o catolicismo romano e o protestantismo, todos vão dar muita importância ao tema da salvação, a experiência da salvação, ou para usar uma expressão latina, o mysterium salutis, mistério da salvação. É extremamente importante, dificilmente poderá ser exagerada a importância do tema da salvação na Bíblia e na reflexão teológica cristã ao longo aí de 2000 anos. E o termo técnico é aquele, né? Soteriologia, porque a palavra soteria, não confundir com loteria, é apenas uma rima, e como diria o Cosmo de Andrade, é uma rima, não uma solução. Então, soteriologia é o estudo da salvação. O meu foco foi a teologia protestante propriamente, a propósito... Já então, deixando esse debate sobre a parte bíblica propriamente. Ou mesmo na parte bíblica? Na parte bíblica, eu fiz um apanhado bíblico sistemático, tá? Mostrando como que salvação é entendida nos textos bíblicos. E o ponto do qual eu parto é que a Bíblia fala de salvação a partir de metáforas, comparações. A linguagem bíblica é metafórica, usa muitas comparações para falar de algo que é sublime, é inefável, está acima e além da nossa condição de entender. A tradição protestante, conscientemente ou não, segue a proposta que Martinho Lutero fez em 1517, que é entender a salvação a partir da experiência chamada justificação pela fé. Justificação é uma metáfora bíblica que Paulo usa em Romanos e em Gálatas, mas não é a única. Como eu disse, há várias outras metáforas. A mesma epístola aos Romanos, que fala de justificação, que é uma metáfora que vem do mundo jurídico greco-romano. Alguém que era acusado de um crime, era levado a julgamento e era considerado absolvido no julgamento. Ou como dizem nos filmes em inglês, né? Not guilty, né? Não culpado. Daí que vem a ideia de justificação, pela fé. Eu não vou fazer nada para ser justificado. É um dom que Deus me dá. Essa é a chamada descoberta de Lutero. Pois bem, mas a mesma epístola aos Romanos, Flávio, que fala da metáfora da justificação, que vem desse ambiente greco-romano do mundo jurídico, emprega também a metáfora da adoção, que vem do ambiente doméstico, né? A adoção é uma prática comum no mundo romano antigo.
Então, há várias metáforas. E o que eu parto aí, a ideia que eu defendo é que festa é uma destas metáforas. Daí o título, A Festa da Salvação. Sim. Você tem, enfim, seu vínculo com a tradição presbiteriana, você tem uma formação calvinista. Por onde passa também essa discussão? Bom, a gente cita aí a compreensão de Calvino, propriamente, que é em termos de justificação pela fé, nos institutos ele deixa muito claro, e ele segue Lutero. Toda a tradição protestante, em geral, vai seguir nessa Lutero. direção. Tanto a tradição protestante clássica, vamos dizer assim, alguns teólogos que eu cito aí, por exemplo, Jürgen Moltmann, que está entre nós até hoje, né? Idoso, né? Mas está ativo e lúcido. E tanto uma teologia, digamos, evangélica, de uma linha mais conservadora, o ponto em comum é que seguem Lutero, compreender salvação como justificação pela fé. Sim. O que eu faço não é negar isso de modo algum, mas é lembrar que há outras metáforas bíblicas e eu estou aí privilegiando a metáfora da festa. A metáfora da festa. Acho que vai ser importante a gente deixar então isso para o segundo bloco, porque a gente vai ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso. Voltamos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o professor Carlos Caldas, doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Ele veio aqui no Religare falar sobre o livro, que inclusive você pode receber participando do sorteio. A Festa da Salvação, um diálogo entre teologia e literatura a partir do conto A Festa de Babette. E para participar, basta escrever para a nossa produção. O e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Bem, Carlos, você já deixou anunciado aí o ponto seguinte da nossa conversa. Você escolheu entre as metáforas da salvação a metáfora da festa. O que diz, não é, essa metáfora da festa para falar de salvação? A ideia, o insight, digamos, me veio a partir de uma leitura do Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho. Eu comecei a perceber como que várias vezes o Evangelho de Lucas menciona festa. Festa, vários capítulos, diferentes capítulos, e sempre associado à ideia de reino de Deus, a expectativa judaica que havia no primeiro século, no tempo de Jesus, da irrupção do reino de Deus como uma festa, como uma celebração, partilha, comer e beber, alegrar-se. E eu comecei a perceber que isso estava muito frequente no Evangelho de Lucas. E aí, ao puxar esse fio, eu descobri alguns antecedentes do Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica, particularmente o livro de Isaías, a profecia de Isaías, que fala de um tempo futuro, quando diz que o Senhor, né, Javé, vai dar uma festa no seu monte. E o texto de Isaías é muito interessante quando diz assim: carnes gordas, ou seja, não tem preocupação com dieta não, um churrascão mesmo, e vinhos e tudo. Aí isso ficou, para mim, começou a fazer sentido. Falei, o autor do Evangelho de Lucas, ele se inspira no livro de Isaías. E a festa é apresentada várias vezes em Lucas como a salvação, e a salvação como festa. Vou citar apenas um exemplo, que é um dos mais conhecidos, que eu tenho certeza que quem nos acompanha minimamente já ouviu falar, que é a conhecida parábola do homem que tinha 2 filhos, um deles sai de casa, torra o dinheiro do pai, quando volta, o texto diz que o pai o recebe com uma festa. Está muito claro, Lucas capítulo 15, a popular passagem do filho pródigo, salvação é apresentada como uma festa ali. E aí tem o conto, então, que é onde você vai fazer essa análise. Agora no diálogo com a literatura, Sim. Exatamente. O meu primeiro contato, eu acredito que deve ter sido de muita gente também, foi com um filme do mesmo título, A Festa de Babette, que é uma produção dinamarquesa de 1986. Ganhou o Oscar em 87, porque o Oscar é sempre referente ao ano anterior, né? Ganhou o Oscar de melhor produção estrangeira.
referente ao ano 1986. E é um drama, muito bonito o filme, muito sensível. E depois que eu vi o filme, eu fiquei interessado por conhecer a obra literária que inspirou o filme. O diretor dinamarquês, né, Gabriel Axel, então ele se inspirou no conto de uma conterrânea dele, né, que é uma escritora dinamarquesa chamada Karen Blixen, que tem vários textos aí em português. Ela era romancista, tem vários romances dela. Inclusive tem um que foi adaptado para o cinema também, que no Brasil o filme chama-se Entre Dois Amores, com o Robert Redford, né, que trabalha no filme, baseado no romance dela. Mas enfim, então um dos textos dela que está em português chama-se Anedotas do Destino. Sim. É uma coletânea de contos dela. Um dos contos, A Festa de Babette. Quando a gente lê, o texto literário é muito mais rico do que o filme, que são linguagens diferentes, né? Toda adaptação de texto literário para o cinema, por mais bem feita que seja, ainda vai ficar devendo alguma coisa ao texto literário. O conto é muito rico e ali está muito clara a noção teológica, que é muito importante no cristianismo, de graça, que é um tema central na tradição católica e na tradição protestante via Agostinho, Santo Agostinho, bispo de Hipona, né, que escreve sobre a graça, e o tema da graça em Agostinho quer dizer o favor não merecido. Você não faz nada, você não conquista, você não merece. Não apenas não faz nada, você não merece, mas é dom, é dádiva divina. É o que Babette, que é a moça, era uma francesa na Dinamarca, na história. É o que ela faz. Ela ganha um prêmio e dá uma festa, um jantar magnífico, maravilhoso, para pessoas mesquinhas, egoístas, amargas, maldosas, mas ela os presenteia a si mesmo com um jantar maravilhoso. E ali naquela festa acontece uma experiência no jantar, uma catarse, e as pessoas, elas abrem o coração como nunca haviam feito, confessam os seus pecados uns aos outros, e o texto, de uma maneira belíssima, vai dizer que depois eles viram como que crianças novamente, fazendo uma espécie de uma ciranda, dançando como se fosse uma ciranda de mãos dadas, todos uns com os outros, viram crianças outra vez, o que é um tema bíblico também, né, quando Jesus diz, né, que se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Né? Então, eu faço essa aproximação do tema da graça, a festa como uma manifestação da graça, no conto A Festa de Babette. Como é que a gente pode fazer, não é, dessa aproximação uma reflexão para a vida cotidiana? Não é? Ótima pergunta. E a mais difícil até agora. Excelente pergunta, Flávio. Pensar a salvação na perspectiva da gratuidade, pensar a salvação na perspectiva do dom não merecido, e a experiência da salvação como alegria, partilha, compartilhar. Né? Então a gente vê muitas pessoas religiosas que são... a compreensão que elas têm, muitas vezes, é uma coisa assim, carrancuda, sisuda, fechada, amarrada, quando a Bíblia sugere exatamente o contrário: festa. Né? Festa. Aí eu me lembro de um teórico que você conhece muito bem, muito mais do que eu, que é Nietzsche, que fala, né, que não conseguiria crer, e se eu reproduzir errado aqui, me corrija, em um Deus que não sabe dançar. Zaratustra. Nietzsche acertou em cheio, porque o que os evangelhos falam, o que a Bíblia vai falar, muito mais do que a gente pensa. Eu fui me dar conta disso quando comecei a pesquisar, que o tema da festa vai aparecer muito também no Evangelho de João. Aí a gente teve que fazer um recorte, né? Falei, não, se eu falar Lucas e João, vai ficar muito difícil. Aí, deliberadamente, optei por deixar João de fora, mas o Evangelho de João vai dar muita ênfase à festa também. O Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, vai retomar o tema da festa outra vez, e a festa volta, depois do Apocalipse, falar de destruição, de mortandade, de calamidade, tudo, há uma mudança tremenda. O texto fala de festa, de alegria. Então, eu penso que a melhor maneira da gente encarnar isso é assumir essa dimensão da vida cristã como algo de celebração
crendo, agora vem a questão de fé, de crer, da esperança, de crer que a última palavra vai ser da alegria e da festa e não uma palavra de destruição, mas uma palavra de celebração. Em tempos difíceis, a gente vê guerras no cenário, questões graves no âmbito da economia, da política, uma corrupção, parece que consumindo as estruturas da sociedade e também de pessoas, onde fica a dimensão da festa e da própria salvação num contexto tão conturbado. Ótima pergunta também. Do tipo as difíceis, né? Difícil, muito boa, muito difícil. Fica na perspectiva da esperança, porque senão a gente cai num desespero, cai num desânimo, porque o quadro é de deixar qualquer um desanimado. Né? Congelante, como aparece no filme, né? No filme. Né, exatamente, né? Uma ilhazinha, na verdade, né? Uma ilhazinha no litoral da Dinamarca que faz frio, inverno quase que o ano inteiro e tudo. E nessa situação, a tendência é o quê? Inconscientemente, a gente reproduzir o ambiente ao redor e ficar nessa frieza, nesse desânimo e não tem jeito e perder a esperança completamente. Aí vem o desafio, né, que esses textos nos trazem. Né? Textos como o de Isaías, textos vários como o do Evangelho de Lucas, né, que a gente mencionou aí, que nos falam de uma perspectiva diferente. E eu penso que se a gente assumir isso aí, é um antídoto contra a desesperança que pode nos tomar. Porque senão a gente cai na desesperança mesmo. Sim. Bem, as pessoas que desejarem podem procurar pelo livro nas principais livrarias. Obrigado por ter feito essa pergunta. Tem o site da editora Garimpo, né? garimpo.com.br, ou se alguém quiser entrar em contato comigo, meu e-mail, crcaldas2009@hotmail.com. crcaldas2009@hotmail.com. O preço é o mesmo, a vantagem de comprar comigo é que ganha o autógrafo do autor, da livraria do TG. Então é outra coisa. Né? O e-mail do professor Carlos, então, crcaldas2009@hotmail.com. Tá, se não, pode escrever para a nossa produção também e a gente passa o contato, já que você deixou aí à disposição. A Festa da Salvação, livro do professor Carlos Caldas, da editora Garimpo, pode ser também sorteado, e para participar do sorteio basta escrever para a nossa produção, religare@tvhorizonte.com.br. Carlos, um prazer recebê-lo aqui de volta no Religare para falar sobre esse tema. É um prazer trabalhar com você agora no programa de pós-graduação, como você lembrou logo no início. Eu digo mesmo, a satisfação. E agora fica mais fácil para você voltar aqui no Religare mais vezes. Às suas ordens. Que bom. Às suas ordens. Muito obrigado. Muito obrigado. O Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.